a melhor forma para se preparar para o mercado de trabalho italiano é entender o mercado. Então, você precisa entender como funciona aqui, seja em termos de cultura do trabalho, você precisa conhecer. Eu me chamo Marcela Oliveira, sou mestre em psicologia, especialista no mercado de trabalho italiano, e eu dou todo o suporte para brasileiros, estrangeiros e italianos para encontrar trabalho na Itália, mas não só encontrar trabalho, mas escolher a profissão, né? Eu também cuido de carreiras. Então, tudo aquilo que envolve mercado de trabalho italiano, carreira, esses são os temas que eu trabalho aqui na Itália. Eu vou fazer uma breve apresentação minha também, para ir para os seguidores daí. Eu sou Fernanda Funari, trabalho com reconhecimento de cidadania italiana aqui na Itália. Já há 4 anos, 100% de sucesso no reconhecimento de todo mundo, desde que venham com tudo em ordem, que eu sou assim, né? Tem que fazer dar certo, então tem que vir com tudo certinho. E muita gente me pergunta sobre emprego, porque tem essa coisa da mudança para cá, né? E o medo principal do pessoal é isso. Eu vou me mudar, quero morar na Itália, quero ter essa vida maravilhosa, mas eu trabalhar com o quê? Como? Na minha área, eu começo trabalhando num café. Muita gente fala isso, né? Eu vou começar com um trabalho. Exato, exato. E E eu só aí, queria acho que a falar gente uma pode até coisa já começando um importante, pouquinho, né, porque com as perguntas. o processo para vir para a Claro. Itália é um processo de investimento, né? Então, a gente investe na língua, a gente investe na cidadania, né? E muitas vezes a gente acaba menosprezando o fato do trabalho. A gente sabe que a gente precisa do trabalho, mas muitas vezes a gente não entende que para a gente encontrar trabalho aqui na Itália, a gente também precisa investir. Investir, eu estou falando não só de dinheiro, eu ia dizer soldi, mas eu estou dizendo tempo, eu estou dizendo conhecimento, eu estou dizendo informação, né? Então, quando a gente vem de uma forma intuitiva, o mercado de trabalho italiano não é intuitivo, né? A língua também, tem muita gente que pergunta isso, né? Acha que vem com um pouco de inglês ou que vai, né, aprender. Muita gente, eu acho que não entende que tem que ter um investimento Exato. também no estudo da língua italiana, né? Bom, posso Pode começar com as sim. primeiras perguntinhas e a gente vai depois vendo um pouquinho do que o pessoal está perguntando aí, que já tem perguntinha. Bom, quais são os requisitos básicos para conseguir um emprego na Itália, né? Um passo Então, os bem requisitos inicial, básicos é assim. um pouco aquele, Uma tipo, o primeira básico, dica. básico, 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 é você estar legal no país, né? Então, a gente está falando de cidadania e falar italiano. O nível de italiano, obviamente, ele vai mudar muito de acordo com o teu cargo, né? Então, assim, os requisitos para trabalhar na Itália, ele vai depender muito do cargo que a gente está falando. Então, aquilo que eu sempre faço é um estudo de mercado para cada profissão, né? Porque cada profissão ela vai exigir uma graduação ou não, vai exigir experiência ou não, e dentro do cargo ele também vai estar exigindo, como é que eu posso dizer, níveis diferentes, porque a gente tem 2 níveis, né? Tem o nível júnior, depois a gente tem o nível sênior. Então, todos esses fatores ele acaba influenciando muito, né, nos requisitos que a gente vai precisar. Mas não tem uma fórmula mágica para todo mundo. O segredo é exatamente esse, a personalização. Então, o que eu quero fazer, que muitas vezes as pessoas sempre me perguntam, Marcela, qual é a coisa mais fácil para fazer na Itália? A coisa mais fácil para fazer na Itália é no teu campo de atuação. É o que você sabe fazer, porque as pessoas vão contratar você É o que porque você sabe você fazer, é né? eficaz e É, eficiente, né? Eu também, naquilo que você está se propondo. Eu trabalho muito com jovens, naquilo. né? Inclusive, eu estava na universidade essa semana e semana passada. Eu trabalho com jovens e os jovens, geralmente, eles têm muito medo, né? O que eu vou fazer que vai dar dinheiro? Gente, vai dar dinheiro aquilo que você é muito pouco. Né? Quando você é um excelente profissional, aí sim você vai ter um É. retorno. Então, tudo começa de dentro para fora. Que competências eu tenho? O que eu posso fazer com o meu background que eu tenho no Brasil? Que possibilidades que eu tenho aqui? Então, é sempre dentro para fora, mas o mercado de trabalho italiano ele precisa ser estudado, sem dúvida. Você faz esse Tudo. trabalho, não é, Marcela? Para quem tem o interesse em falar sobre si, sobre a profissão que tem no Brasil, vai se mudar
né? Que a gente falou na outra vez que tem que ter uns meses de preparo, né? Sim. De trabalho antes da Tudo pessoa isso. vir para Eu cá, mas você faz essa parte acompanho a também de pessoa orientação. desde o planejamento, né? Estou no Brasil, eu tenho clientes que vão se mudar daqui a 2 anos. Uhum. Teve um até daqui a 4. Só o pessoal mais ansioso. Então, eu tô querendo ir para a Itália. Ok. A melhor forma para se programar para trabalhar na Itália é no Brasil. Porque no Brasil você está num ambiente seguro, ou seja, você tem trabalho, você já tem uma rotina, né? Então você não tem que se preparar quando você está aqui, porque cada mês tem um custo e tem um custo em euro. Então a gente faz toda essa parte do planejamento, a gente faz também toda a parte de orientação. Então tem pessoas que querem, que não sabem se casam e compram uma bicicleta, né? E às vezes não quer nenhuma coisa nem outra, não sabe, não tem nem opção. Então É muitas vezes a gente verdade. senta e a gente vê aquele background. Muitas vezes eu tenho que fazer um teste vocacional, né? Então vai depender do nível da pessoa. Ou às vezes a pessoa já Nossa, definiu o setor, já sabe o que está querendo trabalhar, mas não sabe o cargo. Porque lembre-se que o cargo no Brasil é diferente daqui da Itália. Não tem o mesmo nome, né? Então, muitas vezes a tua profissão na Itália, ela é muito mais no Brasil, desculpa, o teu cargo no Brasil é muito mais rico. Você faz um monte de atividades e aqui na Itália os cargos eles são mais, como é que eu posso dizer, especializados. Então tem uma diferença grande aí. Então, se você não tem essas informações, você não vai conseguir fazer um currículo adequado, um currículo eficaz. Fazer currículo de qualquer jeito, fazendo tradução assim, e aí, né? Até eu é, gordo. Eu gordo aqui com o meu cachorro, vai lá fazendo. é. Você vai Aí saber onde ficar procurar tirando as vagas, vai ter o currículo, a né? carta de apresentação, vai fazer um LinkedIn eficaz. Muitas vezes os meus clientes e alunos, inclusive, foi isso que aconteceu com o Luiz. Ele é o meu aluno do curso, né, de Direito Educativa de Lavoro, e ele arrumou o LinkedIn e acharam ele. Você diz que milagre? Não. Ele arrumou o LinkedIn dele De e link acharam ele e ao LinkedIn. propuseram para ele Não, um trabalho que ele está trabalhando até hoje. Aquilo que eu estou querendo dizer é que quando a gente faz as coisas com um estudo, uma preparação, até parece que a gente está tendo milagre, mas não existe milagre, é preparação. Né? Todo mundo fala, meu Deus, quando eu arrumei o currículo, agora está todo mundo chamando. Claro, óbvio, que agora você tem um currículo que o italiano lê e entende. Né? Então, assim, os requisitos para encontrar trabalho na Itália vai depender muito do teu cargo. Não dá para dizer geral, porque tem cargos que eles vão pedir inglês, tem cargos que eles vão pedir uma graduação, né? Então, isso precisa ser feito um estudo personalizado. Eu faço esse estudo e também ensino a fazer. Né? Então, mas o importante é a consciência. Não dá para vir e ver o que acontece. Até dá pra ver, né? A gente quer vir e ver o que acontece, mas depois conta. E aí depois fala, foi sorte, que sorte conseguiu emprego. Sorte não, você foi lá, ralou, fez o curso, fez o negócio direito, né? Faz toda a diferença fazer um negócio Gente, focado, né? Já, faz. já para aquilo, com alguém que E sabe. isso que eu tô É, falando aqui, eu é uma aplico na minha coisa. vida. Eu não faço absolutamente nada sem que um especialista me oriente. Eu, eu não vou para Tá academia vendo? Aí fazer você faz uma vez só e faz exercícios direito, né? aleatórios para ver o que dá. Vai dar em nada. Vai dar em nada. É melhor que ficar sentado ali, né? Mas assim, não é a palavra minha honra, mas essa que veio. Eu honro muito os profissionais. A gente estudou para isso. Né? Então, isso, inclusive, eu aplico na minha vida porque eu quero resultado. Tempo, gente, É, é o recurso mais precioso que a gente tem. É, é, é isso que a gente tem. A gente troca tempo por tudo. Né? Então, como é que eu estou usando meu tempo? Será? Se você tem tempo aí, disponibilidade para ficar fazendo erro e tentative, it's okay for me. é isso mesmo. E uma.
uma outra pergunta que tem bastante, que eu vou te fazer aqui, é quais são as áreas com maior demanda de emprego na Itália? Porque as pessoas veem isso como uma coisa muito geral, né? Ah, do que tem? Uhum. Do que tem vaga de emprego aí? O que eu posso fazer aí? Né? Como se fosse uma resposta, uma coisa pequena. Mas vamos ver, você que é especialista aí, o que você tem para dizer para o E pessoal, pessoal? Aí depois a pergunte gente mais responde e as tem aqui esse perguntas, tá, pontinho de Ricardo? Ele que interrogação, está porque depois perguntando. sobe e fica difícil para a gente achar. Então, se vocês conseguem concentrar todas as perguntas aqui, a gente vai responder. Então, Marcela, É, quais são as áreas mais aquecidas isso. aqui na Itália? Eu vou responder, tá? Eu fiz um mini curso sobre isso. Se você É. não assistiu, não digo nada. Eu vou responder, mas antes eu quero dizer uma coisa. Durante a pandemia, uma das profissões mais requisitadas era médico. Aí você vai fazer uma faculdade de medicina porque estão precisando de médico? Absolutamente não. Então, eu tenho medo de responder esse tipo de pergunta. Por quê? Porque as pessoas, então se tem isso, eu vou mudar de emprego, vou mudar de área. Gente, mas às vezes você não é capaz, né? Você não é capaz porque você não tem formação, porque você não tem experiência, porque você não tem predisposição para fazer isso. Mas vamos lá. Todos os estudos do mercado de trabalho italiano e das tendências do mercado de trabalho italiano, você vai encontrar todas as informações no meu perfil, tá? No meu perfil do Instagram, você vai encontrar com dados atuais, né, todas as profissões, o quanto em percentual que eles estão procurando. Mas vamos lá. Para responder para você aqui, o que acontece? A gente está num bom momento aqui na Itália. Então, a gente superou os níveis do antes da pandemia. Então, a gente está numa tendência ocupacional muito boa. Então, na verdade, a Itália está precisando de profissionais em todas as áreas, né? Seja na área mais operativa, que a gente pode pensar em logística. Meu Deus, agora que está começando a aquecer aqui toda essa área de turismo, né? Não sei se você sabe, eu vivo em Como. Gente, no centro de Como, praticamente todos os restaurantes têm uma plaquinha, mas não só restaurante, né? Eu passei ali, tinha um estúdio de arquitetura, também tinha. Então, assim, na Itália ele está precisando de profissionais qualificados, e geralmente esse é o perfil do brasileiro. O brasileiro que vem para a Itália é um perfil de profissionais qualificados. Então, aqui a área de engenharia, alguém perguntou sobre a área de TI, as áreas de serviço. Como eu falei, aqui está muito aquecido o pessoal da área da saúde, né? Então, a gente está no mercado realmente muito aquecido e esse é o momento, né, para você ter uma boa estratégia para conseguir trabalho aqui na Itália. E depois eu aconselho você ir lá no meu perfil, que ali tem vários estudos, várias de reportagens, né, que a gente fez sobre o mercado de trabalho italiano. Você vai encontrar, inclusive, percentuais. Aí depois, quando acabar a live, eu vou salvar a live, vou marcar a Também está Marcela, aqui em né? A gente cima, vai seja o teu que o postar aí, vocês meu. vão ter o contato para procurar, mas também, não sei se... Isso, o teu é morando na Ah, Itália. já está aqui, que é Marcela Oliveira, PT, né? Isso mesmo. Tá bom. E aí, como está a situação atual Exatamente, do sim. mercado de trabalho na Itália? Que a gente já estava falando um pouco, né? E a Que deu tendência que eu nada, poderia tá muito acrescentar, bom, no né? ano passado a gente lia nos jornais, tá? No Corriere della Sera, dizendo assim que eles não estão encontrando profissionais. E eu, inclusive, fiz uma live com o Tá meu vendo? cliente, que ele é CFO, ele trabalha aqui na Itália. E ele também, essa foi uma live muito legal, porque ele contou a experiência dele do mercado, ele contou o mercado, como ele vê o mercado de trabalho italiano, e eu acompanhei ele passou uns 6 meses para montar um time dele, que ele não estava achando. Eu tenho um grupo de alunos que tem uma comunidade de alunos, né? E ali eu posto Olha, todas as ofertas de trabalho. Tipo, gente, aqui, não estou dizendo que estão matando cachorro a grito, porque coitadinho dos cachorros, mas tem profissionais que são realmente bem difíceis de serem encontrados, né? Bons profissionais. Então, inclusive, ele foi pescar de outras empresas.
Exatamente. Então, a gente está num momento, como eu falei, Olha, bom, positivo. Se você está aqui na Itália e não está trabalhando, a gente tem que ver bom, o que está acontecendo, né? Como você está procurando, que tipo de currículo, que é, tipo de instrumento, quais os canais que você está utilizando, etc. E daí também eu já dou uma dica importante, gente. Se você vem para a Itália, depois não vai viver numa montanha, num país, numa cidadezinha na montanha isolada do centro habitado, né? Porque daí você também não está me ajudando. Só avisando, só avisando, né? Então, assim, procure sempre, porque a escolha da cidade, ela acaba influenciando sim, né? Isso vai depender, obviamente, do que você quer fazer, é, qual é o cargo que você está procurando. Mas se você vai para um ambiente muito isolado, além deles não serem tão mente abertas, né? É, as possibilidades são menores, né? Então, eu sempre aconselho estar perto aí de grandes cidades, né? Então, é isso. tá certo. Agora, uma outra pergunta. Quais são as tendências e perspectivas para o futuro próximo? Então, a gente falou de como está agora, da demanda, como é que está atual, e para um Sim, futuro próximo. Tá bom, tá positivo. Você está achando que tá melhorando bastante os estudos todos, exatamente. claro, Então, que assim, a gente você está faz e num bom divulga lá no seu momento, perfil. apesar de ter acontecido, tipo, a pandemia, aí teve a guerra, teve everything, mas apesar de tudo isso, a gente tá vivendo um bom momento e, gente, tipo, bola de cristal, eu não tenho, mas desde quando eu comecei a estudar o mercado de trabalho italiano, isso desde 2014, 2013, esse é o melhor momento até agora. Então, só não digo nada. Não vai esperar pagar Olha, conta gente, que para mim informação aparecer aqui, né? importante. Aumenta. Então, esse realmente é um bom momento. Bons profissionais, eles não ficam sem trabalhar. Tipo, dos profissionais que eu acompanho, eles não ficam sem trabalhar. Absolutamente não. E o brasileiro, ele é Tá bom vendo? profissional, porque a gente estuda, a gente tem uma vantagem. No Brasil, quando a gente estuda e trabalha. Então, comparando com a mesma idade de um, É, um italiano, você já tem muito mais experiência. Eu via na universidade. Gente, eu tinha assim, ó, eu cheguei aqui com tá. 24, eu já tinha pelo menos, tipo, 4, 5 anos de experiência. E quando eu estava fazendo a universidade, aqui eu estudava e trabalhava. E eles não. Então, assim, eu, antes de me formar no mestrado, porque geralmente eles se formam e depois que eles vão fazer estágio. Antes de me formar no mestrado, eu já trabalhava como consultora. No estágio, não. Eu trabalhava como consultora e, deixa eu abrir Olha um lá. parênteses, já ganhava como gente grande, né? Porque o meu background, eu sabia fazer as coisas, Olha lá. né? Porque no Brasil a gente faz de tudo, a gente trabalha, a gente estuda, a gente mete a cara. E os italianos, eles É, têm um outro percurso, eles fazem um outro percurso e tá tudo certo, mas essa é uma vantagem nossa, né? é, Essa é uma vantagem nossa, é uma porque vantagem. o Bom, brasileiro está Brasil. acostumado com crise, né? Desde quando eu nasci no Brasil, eu sempre ando, mas a gente tá em crise, as coisas tá andando ruim, então a gente já tá acostumado. Que crise, gente? Vamos resolver e bola para frente, né? Então, a gente vem de um contexto diferente, a gente vem com muita fome, muita vontade de fazer. Obviamente, a gente tem que saber comunicar isso, né? Então, é tudo isso que eu ensino. Mas a gente está num bom momento, né? E a tendência é permanecer, mas como eu falei, eu não tenho bola de cristal. Aproveite esse bom momento que a Itália está tendo. Desde quando eu comecei, Isso como é eu uma falei, ótima desde quando eu notícia, comecei a né? acompanhar, esse é o melhor momento. Olha, que notícia maravilhosa, hein? E não é achismo da Marcela, é Exatamente, é só estudo, você hein? ir Não lá é achismo, eu ver acho, os né? Tudo dados de estudo que tem lá no Istat. Instagram dela. Istat é o nosso, como se fosse o nosso IBGE, né, no Brasil, que eles estudam as tendências, inclusive
Você perguntou como é que está o futuro. Agora que eu me lembrei de uma das pesquisas que eles fizeram, e eu postei, tipo, a previsão é aumentar a. Como é que eu posso dizer? É que eu vi as palavras todas em italiano. É aumentar a ocupação. Tipo, eles estão procurando profissionais qualificados. No meu perfil eu coloquei quais são, então você pode ir lá e dar uma olhadinha. Então, a tendência é boa, não segundo a senhora Marcela Oliveira, mas segundo o Istat, por exemplo. Então, eu sempre acompanho o Istat, o Corriere della Sera, Sole 24 horas, mas o Istat é a principal fonte de informação. Como eu falei, é como se fosse o nosso IBGE. Então, aqui a gente não fala eu acho, ou eu nunca vou dizer eu fiz, e agora todo mundo tem que fazer igual. Absolutamente não. Aqui a gente está falando de técnica do mercado de trabalho italiano. Então, eu sou consultora do setor de recursos humanos aqui. Tá? Então, é isso. Mas uma outra coisa, agora mudando um pouquinho, quais são as principais dificuldades que os estrangeiros enfrentam para conseguir um emprego na Itália? E como superá-las? Agora pensando no brasileiro que está chegando aqui, da sua experiência, assim, o que eles mais Então, sofrem para eu vou conseguir um emprego e dividir que em dica duas você dá fases. para A primeira superar? fase, não, tipo, o primeiro grupo de pessoas, Tá a bom. maior dificuldade é a mentalidade brasileira. Ou seja, você vai achar que a forma que você procura no Brasil é a forma que funciona aqui na Itália. Então, quando você acha isso, você já tem um obstáculo muito grande. Porque o italiano, na entrevista de emprego, ele pode fazer a mesma pergunta. Mas aquilo que ele quer ouvir de você é outra coisa. Então, esse é o primeiro erro. Achar que é tudo igual. Achar que é só fazer um currículo, traduzir no Google ou pedir um professor de italiano traduzir. Não existe tradução de currículo, ele é contextualização. Você precisa contextualizar com o mercado. Então, esse é o primeiro obstáculo, é o da não informação. Depois a gente tem a segunda fase. A segunda fase, o meu óculos caiu no chão, ele não quebrou, espero. A segunda fase, e daí eu já encontro, não acontece com todo mundo, mas eu já encontro já nos meus alunos e clientes, que eles já superaram a primeira porque eles têm informação e sabem o que fazer. A segunda coisa, que é um obstáculo muito grande, é o medo. Eu vou traduzir isso como complexo do cachorro vira-lata. Então, essa é uma coisa que eu luto diariamente, porque a gente sempre acha que a gente é o último da fila do pão porque a gente é brasileiro. Não, a gente é o brasileiro da fila do pão. E isso muda tudo, né? Então, eu tenho clientes que foram contratados no Brasil com contrato indeterminado, com o italiano B1, para trabalhar no setor comercial, Nossa, que eu fico dizendo, meu querido, conta aí pra gente. E ele contou pra gente, porque eu entrevistei ele, tá? É o Diego. Então, gente, ó, esse é a segunda fase. A segunda fase é a gente achar que colocar o outro como sabe mais que a gente. Não, o selecionador não vai contratar por cidadania, ele vai contratar por competência. Então, seja competente, saiba comunicar, né? E bora pra frente. Então, eu acho que tem 500 milhões de obstáculos, né? Mas eu vou resumir nesses dois. O primeiro é a falta de informação, é realmente você achar que dá para procurar trabalho como você procura no Brasil. E o segundo é o complexo do cachorro vira-lata. Esse daí, olha, tem que fazer exorcismo. E é o que eu estou fazendo, né? Apesar de ser psicóloga, mas é isso que eu faço, porque essa é uma coisa e a dentro. gente, Não acontece com todo mundo, mas tem muita gente que tem muito medo. Muito medo. e a gente tem essa coisa no Brasil de quando vem um gringo, né, no Brasil, que a gente idolatra, né? Nossa, pessoa de não sei que país. A gente tem isso mesmo, de síndrome vira-lata. Acha que a gente não sei por quê, sendo que a gente rala tanto, a gente tem tanto potencial, tão interessado, a gente é tão guerreiro por natureza, né? Generalizando, claro, né?
No E fim é o ainda tem outra contrário, né? Mas a coisa gente tem essa que coisa eu mesmo dentro escuto. da gente, eu não sei Não, por mas quê. o meu marido italiano me falou que o seu marido italiano, ele é consultor de recursos humanos, ele é do setor de recursos humanos, ele é recrutador, ele é selecionador, que se não é, não é que nasceu na Itália para procurar emprego, senão não estava indo na universidade italiana ensinar os italianos a como se apresentar na entrevista de emprego. Nascer na Itália não significa dizer que você sabe fazer currículo, uma carta de apresentação, você sabe se comunicar, sabe enfrentar uma entrevista de emprego. São duas coisas bem diferentes. É a mesma coisa no Brasil. Não é porque é brasileiro que vai conhecer o mercado, né? Então, por quê? Porque a gente coloca o outro numa posição superior. E as pessoas que nos aconselham, a gente tem que ficar de olho. Porque, por exemplo, aquilo que eu sempre falo brincando, eu não sei cozinhar. Então, se um dia eu der uma sugestão de como fazer um macarrão, não siga. Corre. Porque cada Corre. um no seu quadrado. As pessoas geralmente me perguntam, mas como faço? Não sei. É trabalho? Ok, aí é o meu tema. É, Então, quando a gente tá na nossa área de competência, as coisas fluem, né? Então, tome muito cuidado com as informações que você está recebendo, né? Onde você vai buscar essas informações. tá. E eu vou te fazer uma outra pergunta, tem mais 3 perguntas aqui, depois a gente pode ver um pouquinho do que o pessoal falou. Quais são as competências e habilidades mais valorizadas pelas empresas italianas? Deixa eu me dar 2 segundos. Se é que tem uma Uma coisa resposta, que eu né? tenho observado, isso com relação à entrevista de emprego. Tipo, vamos lá. A primeira coisa a palavra-chave do mercado de trabalho italiano é confiança. O italiano, ele só vai contratar você se ele confiar em você, se você inspirar confiança. Se ele não confiar em você, você pode esquecer que você pode ser o bam bam e eles não vão contratar. E o que transmite confiança? Vários aspectos. Então, primeiro é a comunicação. Então, se eu tenho uma comunicação direta, se eu tenho uma comunicação clara, se eu tenho uma comunicação específica, então eu conto as coisas no detalhe, não vamos exagerar, né? Mas no detalhe, mas sendo objetivo, os italianos, eles apreciam, né? Eles veem como uma boa coisa. Uma outra coisa é ser humano. Era isso que, inclusive, eu estava falando para ir a ragazzi all'università. Eu estava falando uma coisa, eu falei, vocês estão numa entrevista de emprego, relaxa. Seja você. Ficou nervoso? Diz. Ai, gente, desculpa, essa é uma oferta, essa é uma vaga para mim muito importante. Meu sonho sempre foi trabalhar com você, então deu aqui, ó, uma coisinha, mas já estou voltando. Então, ser transparente, honesto, as pessoas elas querem contratar pessoas, que robô a gente já tem por aí. Né? Então, você não vai escolher você, é porque você tem emoção, né? É. Porque você é transparente, né? Transparente não é chegar lá e contar, confessar todos os pecados, mas transparente com relação àquilo que eles estão perguntando, com relação àquilo que tem a ver com a vaga, né? E esse também é um erro muito frequente que as pessoas misturam muito. Fala da parte pessoal, da parte profissional e faz uma bagunça. Né? Então, saber dividir isso é muito importante, muito fundamental. Já é bem importante mesmo passar essa confiança. Até porque eles estão muito acostumados a taxa também, né? Não sei, tem empresa familiar, então tem essa Exatamente. coisa de confiança mesmo, porque vai deixar ali na mão da pessoa, né? Então, é uma coisa meio cultural. Agora, uma pergunta que eu ouço sempre, você deve ouvir também. É possível Eu sempre trabalhar na falo assim, você Itália sabe o sem que é falar milagre? italiano? Não, eu juro. A gente recebeu uma mensagem que foi assim. Marcelo, eu não estava no Brasil, não tenho a cidadania, enfim, nada.
não fala italiano. O currículo que ele fez foi em inglês. Perguntou, obrigada, perguntou, será que eu posso? Falei, gente, Saúde. vamos lá. As bases a gente tem que ter. Então, eu tenho, tipo, essa não é a regra, é exceção. Eu tenho alunos que conseguiram trabalho estando no Brasil, sim, mas essa é exceção e não é uma regra, né? Outra coisa, Marcela, eu quero ir para a Itália, mas não falo italiano, então aprenda. Senta e aprenda. Porque os italianos, você sabe, eles falam italiano. Que engraçado, gente, eu pensava, né? Os italianos, eles falam italiano. Então, ontem, inclusive, eu estava falando com uma cliente, porque eu corrijo todo mundo, né? Meu nome é Marcela. Então, quem me chama de Marcella pode ser o presidente da República, pode ser quem for, eu corrijo. Vou na questura só, scusi. Marcela. Que é o meu pacto com os italianos eu aprendo italiano, você aprende meu nome, é uma coisa fácil. Gente, é só dizer Marcela, você consegue, né? Mas assim, eu vou te dizer uma coisa, todo mundo, eu nunca fui discriminada na Itália no âmbito do trabalho. Então, assim, eu sempre trabalhei com os italianos, eu nunca fui discriminada, ninguém nunca soltou uma piadinha. E as pessoas acham isso, mas como? Mas por quê, gente? Mas eu já fui, mas eu não. Porque sabe o que eu fiz? Eu cheguei na Itália, eu não sabia dizer absolutamente nada. Mas eu sentei, abri um livrinho e ficar repetindo, né? Todo tipo dos verbos. Eu não sou professor de italiano, você pode estudar italiano como você quiser. Aquilo que eu estou querendo dizer é que isso é o mínimo de interesse que você demonstra com a pátria que você escolheu. Falar a língua deles. Leva tempo? Muito. Comece. Depois de todos esses discursos, eu vou te dizer, Marcelo, eu consigo encontrar trabalho na Itália sem italiano? Primeira coisa, sim, se você quer trabalhar com limpeza, se você quer lavar pratos, então com um italiano, mais ou menos, você consegue. Se você quer trabalhar como advogado, fisioterapeuta, médico, o médico, precisa comunicar muito bem, imagina, precisa entender o sintoma que a pessoa está tendo, e eu também preciso das informações certas. Imagina, eu encontrei uma bolinha aqui. encontrei uma bolinha. Bolinha. Essa bolinha tá perto do... É uma bolinha, entendeu? Você tem aí, ó. Tá tudo certo. Daqui vai sumir, ou tome esse remédio. Ou... Gente, não dá. Não dá. A linguagem que a gente vai ter, ela é fundamental para o trabalho. Mas aí eu já vou falar para os perfeccionistas. Não é ser perfeito, não. Você tem o básico, começa a trabalhar, porque é trabalhando que você vai evoluir, você vai começar a falar. Inclusive, eu tive uma experiência que eu vou contar para vocês, de medinho, porque eu também tenho medo, né? Eu também dá frio na barriga. Oba. Eu tenho um inglês intermediário e eu fui convidada, né, para treinar os alunos da universidade para entrevista de emprego, etc. E quando eles me convidaram, eu aceitei. Aí, uma semana antes de começar todo o percurso, eles me falaram: ó, Marcela, tem que ser inglês, porque é um master internacional que tem todo mundo. Eu falei: o quê? What? O quê? Eu falei: ó, gente, eu tenho inglês intermediário. Só, Marcela, vai, né? Vai, e o pessoal me ignorou, porque ninguém acredita que eu tenho inglês intermediário, mas eu tenho inglês intermediário. Acho que eles não acreditam, não. Aí eu fui lá: bom dia, Angélica. Aí eu fui lá com o inglês que eu tinha. Gente, mas quando a gente sabe o conteúdo, quando a gente tem a postura certa, quando, tipo, os alunos não queriam me deixar. Deu uma pausa, se vou tomar café junto, foi todo mundo, gente. Ah, Né? que legal. Então, aqui a gente ria, a gente se divertia. Porque uma coisa que eu entendi dos italianos é que quando eles vêm
que você tem conteúdo, que você quer fazer acontecer, eles não estão nem aí para dúpia. Eles não estão nem aí se a conjugação deu uma escorregadinha. Ou, não, não. E olha aqui, eu me lembro que eu trabalhei por muitos anos, né, com o professor da universidade, a coisa que ele dizia, Sara, quando você for dizer Anne, por favor, diz Ledopia. A única coisa que ele dizia para mim, pelo amor de Deus, né? Dizer, pelo amor de Deus, a única coisa que faz é isso. Né? Porque é arriscado. Mas assim, ó, de verdade, tipo, é tudo muito leve, muito. Então a gente tem que ir lá. Eu fui com medo, muito. Mas eu já aprendi, né? Já tô há 11 anos na Itália e a gente vai com medo mesmo. A gente vai com medo mesmo. Eu fui com medo mesmo e encarei. E tá dando tudo certo. E melhorou o meu inglês? Não, mas eles saíram de lá que, olha, as apresentação que a gente preparou era emocionante. Você olhasse, você sentisse, escutasse, você dá vontade de contratar todo mundo. Esse é o meu resultado. Esse é o resultado. Para mim, esse é o resultado. Não, ah, Marcela, você é brava, não tô nem aí. Obrigada, nice, feliz. Eu quero é resultado. Né? Então, todo mundo trabalhando, todo mundo sabendo o que quer da vida. O que quer da vida já é muito mais complicado. O que quer trabalhar, né? Tendo um objetivo profissional, né? Então, esse daí já, aí sim, esse é o meu trabalho. Maravilhosa. E aí você mostra o interesse, né? Isso que você está falando no curso. Pode até dar uma escorregada, seja no italiano, que seja no inglês, mas você mostra que você tem o conteúdo, o interesse em explicar e ensinar, exatamente, né? E a pessoa fica vidrada exatamente. Ali. Pra... E é isso. Os italianos sempre perceberam o meu esforço. O meu esforço em falar bem, o meu esforço em fazer um bom trabalho. E eu acho que esse foi o principal motivo, tipo, que eu realmente, os italianos sempre me deram oportunidade, eu sempre trabalhei, tive bons cargos, né? E sempre trabalhei com aquilo que eu amo. Sempre, sempre. Saí da universidade fazendo aquilo que eu amo. E foi isso que você falou, cheguei, fui estudar o italiano, não é que também foi sorte. Disso, você também foi fiz eu fiz o o meu que tinha que mestrado, e a fazer minha e tese de mestrado eu estudei o processo de inserção dos brasileiros no mercado de trabalho italiano. Então, além de ter aprendido italiano, eu também fiz uma tese de mestrado para entender como encontrar emprego aqui, né? Mas é isso, é informação. É possível encontrar trabalho, ter bons cargos? Tipo, as pessoas que eu acompanho estão em multinacional, estão em cargos que italianos, tipo, almejam, né? Mas tá tudo certo. Quer um carro é bom, todo mundo vai estar querendo. E eles vão contratar o melhor. O melhor para aquela vaga, independentemente da nacionalidade. Sim? Sim. Você também atende italianos, não é? Você me falou uma Inclusive, vez. Italianos, é até engraçado, mas eu atendo também muitos italianos que estão no Brasil e querem voltar. De verdade. De verdade. Porque tem muitas pessoas que foram, né, pro Brasil. E eles querem voltar e eles me conhecem, eles me escrevem, Marcela, me ajuda, né? Porque eu quero voltar para a Itália e são italianos. Porque assim, ser italiano significa saber conhecer o mercado, né? Olha. É só a gente colocar no lugar, né? Ser brasileiro também, né? Que você vai saber o mercado de tudo, de todas as profissões no geral. A gente não sabe, né? Não é. Yes. Muito bem. Ô, Mar, pode fazer uma última pergunta, então? E aí depois a gente pode ver umas perguntinhas aqui da live. Qual é a melhor forma de se preparar para o mercado de trabalho italiano? A melhor forma para se preparar para o mercado de trabalho italiano é aquilo que eu falei a live inteira, gente. É entender o mercado. Então, você precisa entender como funciona aqui, seja em termos de cultura do trabalho, né? O italiano, ele tem uma comunicação diferente no trabalho, ele tem uma organização diferente. Então, você precisa conhecer. O selecionador, ele também vai ter uma mentalidade diferente, ele vai estar procurando
coisas diferentes, eles vão estar selecionando de uma outra forma. Você precisa conhecer. Então, a melhor forma para se preparar para o mercado de trabalho italiano é entendendo como funciona o mercado. Fazendo um currículo, né, no modelo italiano, tendo estudado, pensado, etc. Então, assim, é tudo aquilo que eu falei, né? Você precisa de informação, né? Então, é isso, é um pouco como eu falei da academia, né? Se você quer um resultado, você precisa saber o que fazer, né? Você precisa saber se alimentar, saber a quantidade de exercícios, a série, o peso. Uma coisa ainda mais fácil, por Tem exemplo, que se se eu vou empenhar. fazer um bolo, né? Se eu vou fazer um bolo, que, by the way, a primeira vez que eu tentei fazer um bolo de chocolate, eu passei um mês. Aí já dá pra perceber que a pessoa tem, assim, a afinidade com a cozinha. Eu juro por Deus que eu passei um mês tentando fazer um bolo, porque ou ele ficava fofo, ou ele ficava solado. Dava, sabe, tudo que dá pra dar errado, deu. Entendeu? Mas assim, por quê? Porque é uma Dá. coisa básica, por exemplo, o fermento. A gente sabe que tem que colocar. Mas a gente, quando a gente come, a gente não sente. Né? Então, quando a gente vê alguém trabalhando, alguém que conseguiu, a gente até vê o resultado, mas a gente não sabe o percurso que essa pessoa fez. A gente tem um monte de fermento que essa pessoa utilizou que não dá para saber somente com o resultado. Né? Então, por isso que a melhor forma para encontrar trabalho na Itália é tendo a informação correta, conhecendo o mercado. Muito bem. Bom, Maravilhosa. Vamos ver um pouquinho das perguntas que tem né? aqui, Tô Má? aqui. Acho que tem Esse que foi um dos enrolar um primeiros pouco. livros em italiano que eu comprei. É Ricominciare da te. Ah, ali no... Ó, tem uma... Aprender o idioma é básico, eu também acho, né? Quer que eu vá? Vou lá. Você está conseguindo rolar aí? Porque você pergunta o que você achar. Estamos, tipo, Você pretendendo ir pra responde o que você Itália. achar mais. É que eu acho que o pessoal fez lá no começo. Deixa eu ver aqui no negócio. Operação para divulgar na Itália. Tem tanto Tem no o negócio OAB de no demanda Brasil e quanto o OAB em rolando aqui. Portugal. Tem cooperação e validade para trabalhar. Se você tem OAB no Brasil e em Portugal, você pode pedir a OAB aqui. Eu acho que não tá subindo mais. O meu travou. Então, pessoal, deixa eu ver. Não? Eu acho que se quem tiver ao vivo aí, que quiser fazer perguntas, podem fazer, porque eu não estou conseguindo subir. Mas eu acho que é isso. Eu acho que tipo, a mensagem que eu queria falar sobre as oportunidades de trabalho italiano, resumindo, a gente está em um bom momento. Aqui, a Itália ela precisa de profissionais qualificados, até porque tem uma coisa importante para a gente considerar. Vou falar brincando, os italianos não fazem filhos. A, a, a Itália, a população italiana está diminuindo. Isso tem consequências no sistema. Então, a Itália ela tem interesse, sim, de estar recebendo e contratando novas pessoas. Então, a gente está num bom momento, mas você precisa se preparar para isso. Como eu sempre falo, procurar trabalho. Mudar para a Itália não é como mudar de roupa. E agora chegou as perguntas. Então vamos lá. Existe preconceito dos italianos com brasileiros? Eu acho que preconceitos acontecem em todo lugar. Eu nunca sofri preconceito na Itália, mas eu estou sofrendo no Brasil. O meu primeiro trabalho, eu sou de Recife e eu fui para Santa Catarina. Meu primeiro trabalho foi em uma universidade, eu trabalhava como se fosse como secretária. E depois de 2 meses eu fui demitida. E a explicação foi: a gente está demitindo você, não consigo nem falar para vocês, porque você ainda não pegou o ritmo do Sul.
ou seja, do Sul. Então, ela me não, né, rompeu um contrato porque ela não queria que eu trabalhasse pelo fato de eu ser lenta e nordestina. Gente, esse foi o meu primeiro trabalho na vida, entendeu? E isso foi no Brasil. Então, então é isso. Tem preconceito aqui? Tem, mas vai depender muito da tua postura, da onde que você tá, daquilo que acontece, como tem discriminação em todo lugar. Mas a gente tem que colocar as pessoas no lugar delas, entendeu? Então, enfim, eu teria milhões de exemplos para dizer como colocar as pessoas. Eu me lembro que eu fui, enfim, tem milhões de histórias para estar respondendo vocês. Vamos lá. Não falou do advogado. Como assim? Eu tenho vários profissionais, estudantes que trabalham aqui com advocacia. Você precisa fazer o reconhecimento profissional. Como a gente sabe, a gente tem profissões que precisam de reconhecimento profissionais e profissões que não precisam de reconhecimento profissional, tá? Então, advocacia, medicina, psicologia, fisioterapia, etc., são profissões que você vai precisar fazer o reconhecimento profissional. Isso significa dizer que você vai pegar todas as suas informações do Brasil, falando de diploma, etc., vai traduzir, fazer a declaração de valor e, por exemplo, se você é um médico, você vai vir no Ministério da Saúde e vai pedir a tua habilitação aqui. Tem outras profissões que são profissões não reconhecidas. Inclusive, eu vou fazer uma live sobre isso próxima semana. As profissões não reconhecidas são marketing, design, e muitas outras, tipo administração. Então, você só precisa fazer uma declaração de valor. Mas eu acrescento que aqui na Itália, geralmente, eles não pedem, né? Eles não pedem um diploma. Então, eles acreditam muito naquilo que você coloca no currículo. E também tem uma saída, por exemplo, os engenheiros. Eu tenho muitos alunos e clientes engenheiros que eles são assistentes de engenheiros. Então, quem assina é outra pessoa e eles trabalham na área. Tá na área, só não assina porque não tem, talvez, Tem uma pergunta. Não sei como que chama aqui. Ai, como é que eu boto? Eu não consegui colocar aqui. Ela tá dizendo assim: minha pergunta é: como cabeleireiro eu consigo me inserir no mercado de trabalho? Sim. Como é o visto? O visto no sentido que você não tem cidadania, você vai precisar de um visto de trabalho, é isso? Tá? Então, vamos lá. Considerando que você tem a cidadania, aquilo que você precisa saber é o que acontece. Alguns cursos técnicos, eles têm uma outra forma de reconhecimento diferente das graduações. Então, nesse caso, a gente teria que olhar de perto. Então, se você não tem visto, daí a gente também teria que ver o que fazer. Então, a Mel de Jesus também está perguntando da área dela, Próxima, mas eu tenho um artigo no meu blog que ali tem uma lista de profissões reconhecidas, não reconhecidas e aquelas reconhecidas, qual é o ministério. Está no meu blog, porque a memória, né, gente? Eu vou passar aqui, a gente vai passar 3 horas falando disso. Tá lá na minha bio. Então, se não dá para falar de um por um, não vai dar. Se você clicar, você vai lá nos blogs. Inclusive, eu tenho tanto material gratuito, né? Eu falei que tem um curso aqui. Mas eu tenho um e-book gratuito, que é Viver e Trabalhar na Itália, 13 erros que você não pode cometer, que nasceu da minha tese de mestrado. Eu tenho muitas lives que eu fiz no YouTube, eu tenho os artigos. Gente, olha, o conteúdo aqui não é um conteúdo de achismo, tá? Então, é um conteúdo seguro, leia, aproveite ele. E para mim é um prazer estar aqui de novo, né, nessa live. Saúde. Eu amei estar aqui, amei conversar com vocês, a gente se divertiu, o pessoal se passou, é engraçada, que bom, né? Assistir uma live chata é chato. Muito. Mas a gente vai interagindo, é isso aí. Foi ótimo. Muito obrigada, Má, de novo, de aceitar. Também, e eu vou salvar a live para quem quiser e vai ter marcado lá. Também. Então é isso, gente. Um abração, um beijão.